Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um mistério insondável de por que os partidos estão indo para o PL e fugindo do PT, né, nas eleições para prefeito esse ano, né? É curioso, porque o PT é o partido do governo, é o partido que tem o caixa na mão, né, que pode dar dinheiro para o pessoal, que pode ajudar o pessoal. Como é que pode isso? Ainda teve uma pesquisa do Datafolha que falou que, olha só, apoio de Bolsonaro afasta a maioria. Ninguém quer candidato apoiado por Bolsonaro. O candidato apoiado por Lula ajuda mais, o cara tem mais chance de ganhar, né? O Datafolha, olha só que coisa impressionante, né? E, no entanto, os políticos fogem do Lula e vão para o Bolsonaro. Que políticos burros no Brasil, não é não? Ou será que eles sabem de alguma coisa que o Datafolha está querendo esconder? Essa notícia foi sugerida por Augusto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Com ministérios, o PP, o Republicanos e União Brasil se afastam do PT nas capitais e optam pelo PL. Ok. Uma coisa interessante, né? Mas por que eles fazem isso se a Folha está dizendo que não, que o apoio de Bolsonaro é ruim, né? Que eles fizeram uma pesquisa e disseram que não, que o apoio de Bolsonaro atrapalha os candidatos e coisa e tal. O apoio do Lula ajuda, o apoio de Bolsonaro atrapalha, né? Certamente aquela pesquisa maneira feita pelo Datafolha na porta do presídio, né? E é isso daí aqui. E a própria manchete do Datafolha fala aqui, ó, apoio de Bolsonaro afasta a maioria, mas cresce a adesão à candidatura associada ao ex-presidente. No entanto, a maior parte dos políticos quer se associar ao Bolsonaro, exatamente. Que coisa curiosa, né? E é o que eu falo para vocês, essas pesquisas todas de opinião, elas custam muito dinheiro, elas são caras de se fazer. Isso não é barato, né? E essas pesquisas que são divulgadas de graça para todo mundo, é porque alguém está fazendo isso de propósito, alguém está querendo, está indo lá, está pegando o dinheiro do bolso dele, podia estar tomando uma cervejinha, podia estar fazendo um churrasco, está pagando a pesquisa para depois ser publicada de graça para todo mundo. Sempre tem algum interesse, meu amigo, não tem esse negócio de pesquisa sem interesse por trás, né? E aí, o que está acontecendo aqui é muito simples. O cálculo que o pessoal da oposição está fazendo é de duas coisas. Primeiro, que essa suposta pesquisa da Datafolha, na verdade, não é muito séria, não. Na prática, você vê que o pessoal apoia muito mais o Bolsonaro do que o Lula, mas mais do que isso, a conta que o pessoal está fazendo é que se associar ao Lula é roubada. O Lula está numa posição muito ruim no governo e a tendência daqui para frente é só piorar. É só você ver os deputados que estão votando contra o Lula. Para pensar. O Lula é o cara que tem a chave do cofre, ele pode dar dinheiro para um monte de coisa. Então é só natural que os deputados queiram agradar o presidente da República, queiram ganhar dinheiro, né? Só que o que acontece? Na situação atual, o pessoal faz aquela conta, pô, eu posso ganhar dinheiro agora, mas não vou me reeleger em 2026. E se tem uma coisa que o deputado quer mais do que ganhar dinheiro, é se reeleger em 2026, né? Então, já circula essa ideia de que o Lula ficou uma pessoa meio radioativa. Ninguém quer ficar perto do cara, porque ficar perto do cara piora a sua situação no longo prazo, né? Pode dar uma ajuda agora, pode ganhar um dinheirinho agora, pode ter uma ajuda momentânea, mas a coisa vai piorar mais adiante, né? E tá todo mundo vendo isso, né? A situação econômica do Brasil tá caótica e a tendência é piorar daqui para frente cada vez mais, ainda mais com a entrada aí do novo presidente do Banco Central. E aí você vê isso daqui na prática. Além disso, lembra aquilo que eu falo para vocês, esses partidos todos, eles têm pesquisas próprias que eles contratam, que são muito mais honestas, muito mais pé no chão, mas que não são divulgadas, são pesquisas que são feitas direcionadas para o partido faz aquela pesquisa e daí pega aquele resultado para ele, não divulga para ninguém. E esses partidos sabem disso, então eles olham para o número do Datafolha, ah, tá legal, tô ligado que o Lula é melhor, apoiar o Lula é melhor, né? Eles têm as pesquisas deles, eles sabem que a situação é melhor mesmo com o Bolsonaro, com o PL. Tanto agora para prefeito, quanto no longo prazo, mais adiante, quando o governo Lula finalmente fizer água e cair totalmente, esse pessoal está mais isolado daquilo, né? Eles estão falando aqui, ó, com ministérios, aí o pessoal da Rede Globo está reclamando, porque, caramba, são partidos da base do governo Lula.
Desde o início eu falei esse troço, isso é lorota, esse papo de base do governo Lula. O governo Lula acha que está em 2003 ainda, que naquela época ele conseguia comprar a grande parte do Congresso dando dinheiro, né? Você lembra do mensalão, como é que funcionava, né? Era uma mesada de 350 mil reais para cada deputado, meu amigo. Era um bocado de grana, né? Aí ele comprou a base dele naquela época, né? Aí, agora, o que ele faz para comprar a base, para tentar comprar? Ele dá ministério, só que não é a mesma coisa, né, meu amigo? E aí o PP, Republicanos e União Brasil, que em tese integram a base do governo Lula, mas eu já expliquei para vocês, nenhum desses aqui é integralmente apoia o Lula. Aliás, ao contrário, tanto o PP, o Republicanos, quanto a União Brasil, todos eles são divididos, e tem muito mais gente de direita do que apoia o Lula. Quem apoia o Lula são os chefões, são os chefes do partido. Por quê? Os chefes do partido, meu amigo, querem ganhar dinheiro, eles não estão preocupados com reeleição, não, eles querem ganhar dinheiro, querem entupir o rabo de dinheiro, a verdade é essa. E daí eles ficam nesse negócio de dizer que fazem parte, fingir que fazem parte da base de apoio do governo, mas a verdade é que não conseguem entregar nada. Quer dizer, não conseguem entregar nada mais ou menos, porque, por exemplo, eles conseguem entregar quando for votação simbólica, como foi aquele caso da taxa das blusinhas lá da Shein, da Shopee, que o Lira fez, né, enrabou 20% aí, tudo que é brasileiro com taxa de imposto para comprar blusinha. Blusinha e outras coisas, né, comprar qualquer coisa importada. E justamente o que foi aquilo? Foi acordo de líderes, né? Então essa é a situação. Mesmo tendo ministérios, os partidos não vão se suicidar por causa de ministério, porque eles sabem que é loucura isso, né? E aí fica o Lula chorando, fica a Rede Globo chorando, como é que pode? São da base do governo, mas não votam com o governo. Não, meu amigo, nunca foram da base do governo. É o Lula que inventou essa história de tentar comprar eles com o ministério, e não conseguiu, né? Quer dizer, conseguiu alguma coisa, mas não conseguiu comprar o voto de todos os deputados, né? E o que eles estão falando aqui é justamente que, no final das contas, apesar de supostamente o Lula ajudar mais do que o Bolsonaro, os prefeitos, é o que diz a Datafolha. Os partidos acham que não, deixa para lá, vão fazer os nossos candidatos mesmo, e principalmente ligado ao Bolsonaro, ligado ao PL, que no final das contas consegue muito mais coisa, né? Aqui, eles falam que num hall de 10 cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, pelo menos um dos 3 partidos estarão com bolsonaristas contra petistas. Já o inverso só está previsto para acontecer nas disputas do Rio, Fortaleza e Recife, né? O Rio de Janeiro tem um problema, que é o problema Eduardo Paes, né, que não é bem petista, tá? O PT diz que apoia o Eduardo Paes, mas a verdade é que o Eduardo Paes não está muito, nem quer muito apoio do PT, porque sabe que piora a situação dele aqui ao invés de melhorar, né? Mas pode ter o dinheiro ele quer, o apoio presencial ele não quer não. Fortaleza e Recife são cidades lá no Nordeste que costumam ter mesmo o pessoal mais à esquerda, né? Ele fala aqui de várias cidades, mas isso aqui é irrelevante no final das contas, né? São Paulo, todo mundo sabe a situação de São Paulo, também se repete na Bahia, se repete em Florianópolis, Maceió e mais um monte de lugar, né? Enfim, o Lula está percebendo que o mundo mudou, né? Ele continua no mesmo lugar, o mundo mudou e agora está todo mundo rejeitando o Lula. Muito prefeito prefere nem aparecer do lado de Lula porque vai piorar a situação no final das contas. E continua o Datafolha dizendo que ruim é o Bolsonaro. Olha que coisa, vamos morrer falando isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.